Vamos falar de um outro campo da saúde agora. O Ministério da Saúde divulgou dados sobre o sarampo que tem preocupado. Desde a primeira semana deste ano até a primeira quinzena de agosto, foram registrados 1.388 casos da doença. A maioria no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Paraná. E além disso, a Sociedade Brasileira de Imunizações alerta que está surpresa, porque boa parte da população adulta não está ciente da necessidade de se vacinar. E o sarampo é uma doença extremamente contagiosa, causada por um vírus. E é para a gente ficar alerta e não perder para ele que a gente vai ficar bem informado. Agora eu recebo então duas representantes aqui da Vigilância Epidemiológica de Blumenau, que é a Bruna Storck, que é coordenadora de imunização, e também a Andrea Connell, que é a enfermeira responsável pelo sarampo. Meninas, sejam bem-vindas, tudo bem? Obrigada, Gi. Para começar, como é que esse surto de sarampo no país, ele voltou, né? Porque a gente tinha aí um controle da doença e agora está entrando de novo em vários estados que estão tendo surtos da doença. Uhum. Na verdade, a gente tem que considerar que nos últimos anos as nossas coberturas vacinais vêm caindo muito, de uma maneira geral, de todas as vacinas até. Então, isso tem facilitado com que a gente tenha casos de doenças que já estavam controladas. O sarampo é um exemplo desses. A gente estava com a cobertura mais baixa, entraram pessoas com o vírus no país, encontraram pessoas que não estavam imunizadas e aí a doença voltou a circular. Ou seja, tem gente achando que vacina não está protegendo ou inventando um monte de outras coisas, né? Andréia, você percebe isso também, né? Gente que está evitando a vacina. Isso mesmo, é justamente o que a Bruna acabou de colocar, né? A gente teve, por muitos anos, né, uma alta cobertura vacinal, né, falando de forma geral, e de alguns anos para cá, não é mais se dado um valor, né, que deveria a essa proteção, né? Uhum. E a pessoa acaba deixando de se proteger e colocando em risco toda uma localidade, né? Uhum. Uma região. E um trabalho de tantos anos, né? Tem que vacinar, gente. Vamos passar as telas aqui para a gente falar de alguns assuntos importantes que a gente precisa ficar atento ao sarampo. Sintomas. O sarampo é uma doença de característica respiratória, então ele causa uma conjuntivite, uma coriza. Depois tem um sinal muito característico que é o exantema, que são aquelas manchinhas vermelhas que começam da cabeça e vão descendo pelo corpo. Mas um quadro assim viral, né? Tem esses sintomas virais bem característicos. Tem gente que confunde com catapora. Sim, é muito possível que as pessoas se confundam, até porque de umas gerações para cá ninguém mais viu sarampo, ninguém mais conhece o sarampo. Até os profissionais de saúde que estão se formando recentemente não chegaram a ver o sarampo. Então existe a possibilidade sim de se confundir com outras doenças. Tem que ficar alerta, fazer o exame. Qual é o contágio? Como é que acontece o contágio dessa doença? Então, o contágio, Gi, é através de gotículas, né? E aerossóis, como a gente fala, dispersa pelo ar. Ou seja, né? Quando espirra, quando fala. Exatamente. E sendo que até mesmo por 2 horas, chega até mesmo por 2 horas, depois que a pessoa saiu daquele ambiente, fica ainda o vírus, né, disperso e propício a uma contaminação por outra pessoa, né, que adentrar naquele espaço. Então, toda aquela situação que a gente tem, a gente percebe, por exemplo, aqui no ambiente de trabalho, a gente divide teclado, quem pega o ônibus, né, quem está dividindo tem que ter mais ou menos o protocolo de prevenção da gripe. Exatamente, tem que ter sim, cuidado de higiene, basicamente para toda e qualquer doença, né, infecto-contagiosa. Porém, o sarampo, o que acontece? Ele tem um período, né, que ele fica de 7 a 21 dias até começar a manifestar os primeiros sintomas, através da febre alta. Então, a febre alta, acima de 38 graus e meio, ele já é um sinal e vem acompanhado de sintomas parecidos, né? Sintomas particularmente parecidos com sintomas de gripe. Uhum. Né? Coriza, tosse seca, né? Desconforto, né? No trato respiratório, né? Sim. E aí depois a manifestação do exantema. Certo, que são as feridinhas na pele. As feridinhas sempre na direção, né? De cima para baixo. Primeiro o rosto, atrás da orelha e aí descendo para o restante do corpo. Ah, isso é bom saber. Vacinação, não é só para criança.
Adultos também têm que se vacinar? Como é que está essa questão também em Blumenau? Sim, na verdade as pessoas precisam se atentar que vacinação não é uma coisa de criança, a vacinação é para o ciclo todo da vida, desde a pessoa, da hora que ela nasce até o momento da velhice dela. Então a vacinação aqui em Blumenau, ela segue conforme a rotina, a gente não está em campanha, né? A gente só tem uma ação adicional que o Ministério da Saúde recomendou que os municípios fizessem, que é a inclusão da dose 0 para as crianças de 6 meses a menores de 1 ano. Essas crianças, elas ainda não estariam na idade de receber a vacina contra o sarampo no calendário normal. Então, diante da situação que a gente está enfrentando no país, o Ministério da Saúde recomendou essa ação adicional. Mas não é uma campanha, a gente está seguindo com a vacinação normal da rotina. Não é uma questão de se desesperar, mas as pessoas então têm que procurar a vacinação, ver se está atualizada a carteirinha de vacinação, qual que é a orientação da vigilância epidemiológica para a gente evitar que essa doença chegue aqui. Sim, a gente tem que considerar até um lembrete bem importante que a gente tem um evento de grande porte para acontecer em outubro, que é o Oktoberfest. Então a gente vai receber turistas de todo o Brasil. Né? Então, vamos vacinar já. Assim, se a pessoa não sabe, não tem carteirinha, perdeu o histórico, a gente pede para que ela procure a sua unidade de saúde para tentar recuperar essa informação. Se não tiver nenhuma informação, a gente considera essa pessoa como não vacinada e aí vai iniciar todo o esquema vacinal com todas as vacinas que são necessárias para aquela idade da pessoa. E isso em qualquer posto de saúde perto de casa, onde procurar? Sim, os postos, alguns têm sala de vacina, outros não. Então a população já está meio habituada com quais são as unidades de saúde que têm sala de vacina ou não. Elas podem procurar uma unidade de saúde que tenha sala de vacina, apresentar a sua carteirinha e se não tiver, iniciar o esquema, ou se tiver a carteirinha, verificar se precisa colocar alguma vacina em dia. Maravilha, amanhã estou indo lá. Amanhã eu vou fazer, não tenho carteirinha, eu vou fazer tudo. Que se a gente não se prevenir, se a gente não se cuidar, quem é que vai cuidar? Exatamente. Então, meninas, obrigada. E qualquer novidade sobre isso, a gente volta a conversar para que a população fique alerta e principalmente precavida, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Não dá para esperar, né, só vir do governo, a gente tem que ir atrás também da nossa saúde. Com certeza, gente. Obrigada por estarem aqui comigo. Também. Até Obrigada. a próxima. Tchau, tchau.